No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre alguns medos que têm atrapalhado aí a nossa vida. Então, se você quer saber, fica aqui comigo. Primeiro, vamos falar o que é o medo, gente. Medo é um sentimento que todos nós temos, né? Todo ser humano tem. É importante que a gente tenha alguns certos medos, porque é ele que às vezes nos protege, né? Um sentimento que às vezes nos protege de algumas situações perigosas do cotidiano. Mas existem alguns medos que só existem aqui na nossa cabeça. E esses medos nos atrapalham muito de evoluir na nossa vida. Então, o medo número 1 é o medo de fracassar. Então, muitas vezes a gente não faz mudanças, não muda de emprego, não é? Não muda de casa, não muda de estado, não muda de país, porque a gente tem medo que não dê certo, a gente tem medo do sentimento de fracasso. Gente, mas não tem como a gente saber como uma coisa não vai dar certo se a gente não tentar. É óbvio, se a gente se planeja, se a gente pesquisa, a gente estuda sobre isso, a gente diminui os riscos de que isso aconteça. Então, tudo é uma questão de realmente analisar os prós e os contras, né? E ter coragem para ousar e não permitir que esse medo do que não pode dar certo, do medo de fracassar, te impeça de fazer coisas grandiosas na sua vida. Medo número 2, gente, o medo número 2 está um pouquinho linkado ali com o medo número 1, porque a gente tem muito medo de frustrar as expectativas das outras pessoas, não é verdade? Então, quando a gente tem um projeto novo, quando a gente tem uma viagem para fazer, ou quando a gente está pensando em mudar de emprego, mudar de país, como aconteceu comigo, existe sempre uma expectativa das outras pessoas, né? As pessoas que nos amam, que nos querem bem, elas querem que a gente tenha sucesso. E às vezes a gente tem medo de frustrar essas pessoas e também, mais uma vez, deixa de fazer coisas que podem colocar nossa vida em outro patamar desculpa, gente, desses medos. Medo número 3, gente, a gente vai analisar, vai perceber que todos eles se linkam entre si, né? Que é esse medo de ousar e arriscar. Porque quando eu ouso e arrisco, né? E a própria palavra arriscar já traz um certo medo, porque quando eu falo de arriscar, eu tô falando de algo que não é certeza, que pode dar certo, como pode dar errado, né? O nosso problema é que muitas vezes a gente quer o resultado final garantido, gente. Garantia a gente não vai ter nessa vida, né? Eu vi uma frase esses dias que dizia assim: quem quer garantias não vive. Então, vamos analisar qual é o fundamento, de onde está vindo esse sentimento e por quê. E não tenha medo de ousar, de arriscar, como já dizia, né? O ditado: quem não arrisca não petisca. E para finalizar, vou falar mais um medo aqui, gente, que é o medo da crítica. Gente, esse é terrível, não é verdade? O medo do que os outros vão falar, né? E muitas vezes são as pessoas mais próximas de nós, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nosso marido, nossos filhos, e a gente permite com que a posição das pessoas a respeito de algo que você quer fazer fale mais alto, né? E isso impede que você vá mais longe. Então, o medo da crítica, né? Eu acho que é muito forte na maioria, acho que em todos nós, né? Eu converso muito com as amigas, assim, falo, poxa, eu tô pensando em fazer tal curso, mas o meu marido não disse isso e aquilo. Ah, minha mãe já disse que não adianta, que não vai dar certo, que não é para ir para esse caminho. E a gente fica com medo do que as pessoas vão falar, né? E aí linka tudo, medo do fracasso, medo de decepcionar as pessoas, que mais, gente? Eu falei, medo de frustrar, né? De ousar e arriscar. E nisso que a gente faz, a gente tá patinando e não sai do lugar, não chega a lugar nenhum. Um complemento que eu esqueci de falar. O pior de tudo é a crítica de pessoas que você nem conhece, que não tem nada a ver com a sua vida, que o que ela pensa, o que ela fala, ou deixa de dizer, não vai alterar em nada a sua vida. Então, gente, para essas pessoas, ó, liga o botãozinho do
Então, como disse o nosso sábio Nelson Mandela, gente, a coragem não é a ausência do medo, né? A coragem é quando você, cadê aqui, ó, triunfa sobre o medo, quando você triunfa sobre ele. E para você triunfar sobre os seus medos, primeiro você precisa ter consciência deles. E às vezes não é fácil entender e compreender e aceitar esses nossos medos. Então precisamos primeiro ter consciência dos nossos medos para que assim a gente possa vencê-los. Então, se você quer aprender a identificar os seus medos e a vencê-los e assim permitir que a sua vida mude, que você seja muito mais feliz, muito mais realizado, continua aqui no meu canal, se inscreve, deixa o seu like. Se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou, compartilha esse vídeo aí com os seus amigos. Então, te aguardo aqui para o próximo vídeo. Um grande beijo!